Fala, galera do Me Salve, e aí, gurizada, tudo tranquilo? Nessa aula, vamos fazer um exercício de uma barra em equilíbrio. Então, vamos dar uma olhada aí, ó. A gente tem essa barra aqui, ela tá presa por dois fios, e aí tem uma grande questão na barra, ela não é homogênea. Então aqui, ó, o peso dela não vai ficar bem no meio, não vai ficar bem em L sobre 2. E o que a gente quer calcular é onde que é o centro de massa dela, ou seja, onde que esse peso vai estar atuando. Quem que é esse X aqui? Esse X vai ser a distância do começo da barra até o centro de massa. A gente sabe o quê? A gente sabe que o L, o comprimento da barra, é 10 metros, é uma baita de uma barra de 10 metros. E aí, a gente tem esses dois ângulos aqui que os cabos estão fazendo. Então, como é que a gente vai resolver esse exercício? Diagrama de corpo livre, né? Clássico diagrama de corpo livre. E daí a gente vai ter as três equações de equilíbrio. Somatório das forças em x igual a zero, somatório das forças em y igual a zero e somatório dos torques igual a zero. Só quero fazer aqui, ó, uma observação antes, que às vezes eu vou chamar torque de momento, mas não se preocupem que é a mesma coisa, tá? Então se você ouvir em momento em vez de torque, também é torque, tá? Então vamos lá pro nosso diagrama de corpo livre. A gente tem aqui a nossa barra, aí tá o peso ali, atuando numa distância x, aí tem a tensão feita pelo cabo 1, a tensão feita pelo cabo 2 e ali os ângulos. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que decompor essas tensões dos dois cabos, numa tensão em Y e numa tensão em X, né? Botando aqui o nosso sistema de coordenada, aqui o Y e aqui o X. Então eu tenho que decompor essa tensão 1 numa tensão em Y e numa tensão em X. Vamos fazer isso, né? A gente vai ter aqui então, para cima, a tensão em Y. E aí, pelo ângulo, a gente sabe que essa tensão em Y vai ser a tensão vezes o quê? Vezes o cosseno de θ. Beleza? E aqui em X, ó, a tensão que a gente vai ter em X vai ser a Tx, que vai ser a tensão vezes o seno de θ. Muito bem. Agora vamos para tensão 2, ó. Em Y, aqui para cima, a gente vai ter T2 vezes o cosseno de φ. E aqui em x, a gente vai ter T2 vezes o seno de φ. Aqui não é θ, é φ, seno de φ. Muito bem. Agora o que a gente tem que fazer? Temos que pegar nossas três equações de equilíbrio e ver o que vai dar. Então, vamos a elas. A gente tem aqui, ó, somatório das forças em x, somatório das forças em y e somatório dos torques. Os três são iguais a zero, né? Porque a barra está em equilíbrio. Então, vamos ver aqui, vamos começar com o somatório das forças em x, ó. Que forças estão atuando em x? A gente tem a tensão 1 em x e a gente tem a tensão 2 em x. Então aqui a gente tem... botei aqui os uns, né? Porque eu tinha esquecido antes, T1, beleza? Então em x, o que a gente tem? A gente tem menos T1 seno de θ, e aqui em x a gente tem mais T2 seno de φ. Muito bem. Agora em y, o que a gente vai ter no somatório das forças que estão atuando em y? A gente vai ter T1 cosseno de θ para cima, né? Então T1 cosseno de θ para cima, mais T2 cosseno de φ também para cima, então mais T2 vezes o cosseno de φ, e aí o peso para baixo, então aqui menos P. Beleza? E agora, somatório dos torques. Os torques vão ser feitos só pelas forças em Y. Por quê? Porque as forças em X estão ao longo da barra, então elas não vão causar torque. Então vamos lá, ó. Somatório dos torques vai ser o quê? A gente vai fazer os torques nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui. Então, essas forças que estão atuando no ponto também não causam torque nele. Então a gente vai ter P vezes essa distância X para baixo, né? Pela regra da mão direita, vai ser para baixo. Então a gente bota aqui, ó, menos P vezes X, e ali mais, ó, o T2 vezes o cosseno de φ, que é para cima, né? E aí vezes a distância aqui, que é L, o comprimento da barra. Então aqui T2 vezes o cosseno de φ vezes L, que é o comprimento da minha barra. E aí, muito bem, ó, eu tenho três equações e eu tenho
três incógnitas, tá? Que incógnitas que eu tenho? Eu não sei quem é T1, eu não sei quem é T2 e eu não sei quem é X. Vamos supor aqui, ó, o peso da barra, ele não é dado, mas vamos supor que é conhecido, porque não é difícil ver o peso de uma barra, beleza? Então, e a gente nem vai precisar dele, porque no final vai acabar cortando. Então tá, agora com essas três equações e três incógnitas, a gente vai conseguir resolver e achar o X, ou seja, onde está o centro de massa. Então, vamos ajeitar aqui, ó, essas equações, vamos botar tudo que é positivo para um lado, tudo que é negativo para o outro, para ficar só com positivos, tá? E aí a gente vai ficar com isso aqui. A gente fica aqui T1 seno de θ é igual a T2 seno de φ. A gente fica aqui P é igual a T1 cosseno φ mais T2 cosseno de φ, cosseno de θ, cosseno de φ. E Px é igual a T2 cosseno de L. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar primeiro essa terceira equação aqui. Então, a gente vai dividir por x e isolar o P. A gente vai ficar aqui P é igual a T2 cosseno de φ vezes L dividido por x. E aí a gente vai substituir esse P aqui, ó, na segunda equação. Então, a gente vai ter que T2 cosseno de φ vezes L dividido por x é igual, ó, aqui T1 cosseno de θ, mas a gente tem T1 aqui em cima. A gente vai isolar esse T1 aqui, a gente vai ter que T1 é igual a T2 seno φ sobre seno θ, ó, porque a gente pode cortar aqui e dividir desse lado, seno de θ. A gente já vai pegar esse T1 e implantar aqui, ó, na minha segunda equação. Então eu vou implantar ali, eu tenho ali T1 vezes o cosseno de θ, e eu tenho que T1 é igual a T2 seno φ sobre seno θ. Então eu vou ficar aqui, ó, eu vou ficar com T2 vezes seno de φ sobre o seno de θ, que é o T1, né, vezes o cosseno de θ, que era o que estava multiplicando ali, ó. Peguei o T1 e substituí o T1 que eu acabei de achar pelo T1 que estava na segunda equação. E aí ainda falta somar com o que tinha lá no resto, que era T2 cosseno de φ. Então, mais T2 vezes o cosseno de φ. Muito bem. Aí aqui, ó, tenho tudo multiplicando T2. Então, todos os T2 que tem aqui eu posso cortar. Posso cortar. E aí, o que deu? Olha só, eu conheço o cosseno de φ, eu conheço L, eu conheço seno, eu conheço cosseno, conheço cosseno, só não conheço o x. O que eu faço? Eu isolo o x. E aí, isolando o x nessa equação aqui, eu vou chegar, ó, vamos primeiro substituir as coisas, né? A gente tem cosseno de φ, quanto que era lá no começo? Vamos ver, φ era 60, né? Então, a gente tem cosseno de 60 vezes o L, que é 10, aí dividido por x, que é o que a gente não sabe, é igual ao seno de 60 vezes o cosseno de 30, que é o θ, né, vezes o cosseno de 30, isso aqui tudo dividido pelo seno de 30, somado agora com o cosseno de φ. Φ é quanto? Φ era 60, então aqui mais o cosseno de 60. Muito bem, aí eu faço, só isolo o x aqui, e aí eu vou acabar descobrindo que x é igual a 2,5 metros. E aí, muito bem, matei a pau a questão. Descobri onde é que é o centro de massa da minha barra. E nem precisei saber o peso dela de verdade. Então, vamos dar uma retomada aqui, ó. A questão nos dava uma barra não homogênea. A gente não sabia onde é que era o centro de massa. E aí a gente queria descobrir isso aí. A gente sabia que ela estava equilibrada, sabia os ângulos e sabia o comprimento total. O que a gente fez? Diagrama do corpo livre, né? Equilíbrio, diagrama de corpo livre. E aí, depois do diagrama de corpo livre, o que a gente faz? A gente escreve as três equações de equilíbrio. Foi o que a gente fez: somatório das forças em x, somatório das forças em y e somatório dos torques, os três iguais a zero. E aí, a gente usou para descobrir o x esse aqui. Mudamos as expressões aqui e tal, e aí, isolando lá tudo, depois a gente acabou descobrindo o nosso x aqui, ó, igual a 2,5 metros. Maravilha! Então, foi isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e até a próxima aula.